Importantíssimo. Quando a gente fala de saúde aqui no Você Bonita, e a gente tenta falar de saúde todos os dias, dar um destaque de fato, porque o que a gente nota com as mensagens que chegam e até com as conversas que a gente tem com os nossos convidados? Que falta orientação, que as pessoas precisam de informação e orientação. Hoje o nosso assunto é diabetes. E aí, muitas vezes, talvez você até conheça alguém que tenha, ou você mesmo já foi diagnosticado com diabetes, e quando você vai pensar, o que você sabe sobre a doença, né? O que você sabe mesmo, de fato, que vai te ajudar a manter um controle desse diabetes? Então é por isso que hoje, doutora Andressa Heinricher, ai, linda, seja bem-vinda mais uma vez, que é endocrinologista, veio para mais uma aula. Ela, inclusive, já traz aqui, né, o cartaz e tudo, para que ela possa desenhar, para que a gente entenda. É uma pauta, olha, não dá para desgrudar da tela, né, doutora? Eu vou ficar do lado de cá para não te atrapalhar. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, olha, tá tudo aqui ao lado, as insulinas, a gente vai entrar nessa parte da insulina, mas é claro que a gente tem que começar do começo. Então, vamos lá, doutora Andressa, o que é diabetes? Eu acho que é importante assim, porque na verdade todo mundo fica falando diabetes, então a gente começa do que é diabetes, a gente vai encadeando o raciocínio, certo. E aí eu acho que fica claro para quem vai estar assistindo a gente. Perfeito. Né? Então vamos lá, o que é o diabetes? O diabetes é o aumento do açúcar na corrente sanguínea. Certo. Então o que a gente sabe? Eu vou desenhar já o vaso sanguíneo, tá. Né? Então a gente tem o vaso sanguíneo, dentro do vaso sanguíneo a gente tem glicose circulando, tá? Essa glicose, quando ela está em níveis muito altos no sangue, a gente vai conseguir dosar essa glicose no sangue. E aí, inclusive, é feito o diagnóstico de diabetes. Então, diabetes, na verdade, é caracterizada por um aumento de glicose na nossa circulação. A gente sabe que o nosso organismo ele precisa trabalhar num nível ótimo de glicose, que mais ou menos vai ficar em torno de 70 a 99. Tá. Esse valor é o que a gente dosa na maioria dos exames de sangue. Quando a glicose passa de 99, a gente tem que começar a pensar que a pessoa possa estar desenvolvendo diabetes. Entendi. Seja um estado de pré-diabetes ou um estado de diabetes por si só, Carol. Tá. E nesse caso, então, claro que o primeiro passo é fazer todos os exames. Isso. Vamos dosar. Perfeito, a gente vai dosar no sangue a glicose e aí a gente consegue fazer o diagnóstico. Certo. Tá? Então vamos colocar dessa maneira, a pessoa passou, fez os exames e apareceu ali uma possível alta dessa glicose. Perfeito. O que acontece? Aí o que normalmente a gente faz? A gente vai avaliar se esse paciente tem diabetes tipo 1 ou se esse paciente tem diabetes tipo 2. Certo, então vamos explicar quais são elas. Eu vou passar para ficar mais próximo aqui para ficar. Ai, Carol, eu sempre me enrolo aqui. Não tem problema, eu te ajudo, doutora. É que com tanta tecnologia, eu acho tão legal que médicos convidados como você gostam de ter ali o papel e de desenhar. A gente isso é muito legal, porque a gente é tão viciado ali nas coisas eletrônicas e tudo mais, que isso aqui a gente foge disso. Isso é muito legal, né? Então, eu vou começar desenhando uma pessoinha. Gente, eu bolei os desenhos, depois vocês tweetam para ver se ficou bom, tá? Então, doutora, assim, aproveita também para desenvolver aí a técnica do desenho. A técnica do desenho, né? Então, assim, eu desenho uma pessoinha e aí a gente vai desenhar o bracinho, a gente vai desenhar o abdômen dessa pessoa, tá? E é pra gente começar a explicar a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2, certo? Tá? Quando a gente se alimenta, o alimento passa pelo esôfago, ele chega no estômago e quando ele passa pelo duodeno, aqui do ladinho a gente vai ter o nosso pâncreas, certo? Tá? E é aqui que vai começar a diferenciação entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Tá, então já localizamos o pâncreas. Isso. É o pâncreas que está ligado, então, a essa produção de insulina. Perfeito. Como? Porque, na verdade, a gente sempre fala assim, insulina é produzida no pâncreas, mas como é que é? Por isso que eu gosto de trazer para a gente poder enxergar. Tá. Eu vou dar um zoom no nosso pâncreas, tá? Nosso pâncreas é um órgão que tem cabeça, corpo e cauda. Dentro dele, a gente vai ter uma coisa chamada ilhota. O nome dessa ilhota é ilhota de Langerhans, porque foi o nome do médico que descreveu. Na medicina, a gente tem muito isso. O nome do médico que descobriu, a gente acaba homenageando, né? Essa ilhota, ela é são várias células que são organizadas em uma forma de uma ilha mesmo. Tá. Dentro dessa ilha, a gente tem uma célula que é chamada de célula beta. Tá. E é essa célula beta, que eu vou dar um zoom um pouquinho maior nela, que é ela que vai produzir o que? Insulina. Certo. Tá? E ela está na parte do meio do corpo. Ela está em todo o pâncreas. A gente sabe que o pâncreas ele tem em torno de 1 milhão de ilhotas.
Então, na verdade, cada ilhota, que dentro dela vai ter uma célula chamada célula beta, essa célula que é a fábrica da insulina. Entendi. Ela que é a responsável pela produção de insulina. Tá. Muito bem. Qual é a diferença, então, de um paciente com diabetes tipo 1 ou tipo 2? Que a gente escuta muito. Às vezes o paciente chega para mim no consultório, mas doutora, qual é o meu tipo de diabetes? É tipo 1 ou tipo 2? E eu acho que é isso bacana a gente diferenciar para quem está assistindo a gente. Sem dúvida. Então, assim, qual é o grande problema? No paciente diabético tipo 1, que são 10% dos pacientes com diabetes, a gente tem uma destruição dessa célula beta. Como que acontece essa destruição? O organismo da pessoa produz uma coisa chamada autoanticorpo, que é como se ele se defendesse do próprio pâncreas, da célula beta. Ele não reconhece a célula beta como sendo dele. E aí, com isso, ele passa a fazer o seguinte, ele faz essa célula beta, ele não reconhece. Ele fala, não, essa célula beta, em vez de ser preta, é azul, não é minha. E mata, como se matasse. Exatamente. Ele ataca e destrói a célula. Perfeito. E aí, com isso, o paciente diabético tipo 1, ele não tem produção de insulina. Mas isso pode ocorrer ao longo da vida ou é no momento que nasce, já nasce com esse sistema acontecendo, meio autoimune, né? Isso. O que acontece? O diabetes, então, tipo 1, eu vou botar aqui pra gente lembrar que a gente tá falando dele. Tá. A pessoa já nasce com uma tendência genética, ela normalmente pode acontecer na primeira infância e na adolescência, é o adulto jovem, é a criança, pode acontecer em bebês também, mas existem casos também de diabetes tipo 1 na vida adulta. Qual é a grande diferença? Porque o paciente diabético tipo 1, ele vai precisar usar insulina muito mais cedo do que o paciente diabético tipo 2. Entendi. Porque ele não tem insulina. Então, quando o paciente ele recebe um diagnóstico, a gente consegue, pelos exames de sangue, ter ideia se esse paciente é um diabetes tipo 1 ou tipo 2. E pelo quadro clínico também, que é aquele paciente que tem a glicose bem mais alta, que é um paciente geralmente é mais jovem, que ele vai ter outras doenças autoimunes, podem estar associadas. Então, aí a gente consegue fechar o quadro. Esse paciente vai precisar de insulina mais precocemente mesmo. Então, segura essa informação. Vou dar um recado e volto. Vamos voltar a falar, então, da diabetes tipo 2, para a gente fazer a comparação e até citar aí a insulina. E o Mar me falou uma informação importantíssima aqui, que nos últimos 6 anos, 40%... Né, foi o aumento aí de pessoas diabéticas. Gente, isso é... E o Brasil tem 7,5 milhões de pessoas diabéticas. Uau! É muita coisa. O número é muito grande. Então, calma. Vamos tudo devagarinho com as explicações da doutora. Olha lá, nossa lousa aí, ó, tudo bonitinho, que não tem erro. Vai mandando perguntinha, daqui a pouco a gente coloca. A Andressa já preparou aqui os próximos desenhos e a gente vai falar então da diabetes tipo 2. Então, o que acontece com o paciente diabético tipo 2? No começo, esse paciente ele não vai ter falta de insulina, Carol. E isso eu gosto de explicar assim. O nosso pâncreas, ele é como se fosse uma fábrica. Eu treinei o desenho da fábrica, Pra ficar bonitinho assim. Tá uma gracinha. Parece uma fábrica, Então, ele tem uma capacidade de produção instalada para aquela pessoa. Eu gosto sempre assim, tem que escolher um câmera pra gente botar o peso. Então quem a gente vai escolher? O Saulito. Então, o Saulito, quanto Saulito pesa? Quanto o Saulito pesa? 83. Então, aqui, 83 quilos. Então, esse aqui é o Saulito com 83 quilos, com um pâncreas que consegue produzir insulina para o Saulito de 83 quilos. Perfeito. Então, digamos que ele consegue produzir 100 de insulina para conseguir controlar os níveis de açúcar dele com 83 quilos. Aí, vamos dizer que ele passa férias, né? Fica só dormindo, ele come um pouquinho. E aí o Saulito ganha peso. Certo. E aí ele vai para 103 quilos. Uau, 20 quilos, hein, Saulito? Vamos malhar. 20 quilos nessas férias. Não fez atividade física, comeu errado, ficou mais sedentário. E aí o que aconteceu com ele? Esse pâncreas dele vai precisar dar conta do Saulito com 103 quilos. E ele vai precisar aumentar a capacidade de produção dele. Então eu vou pegar essa fábrica e vou forçar essa fábrica a produzir, vamos lá, 150 de insulina. O que então que é o diabetes tipo 2? É quando o Saulito, ou qualquer pessoa, vai ganhando peso cada vez mais e esse pâncreas, ele não consegue dar conta do tamanho da pessoa. Entendi. Ele consegue dar conta até um certo ponto, por isso que nos estados de pré-diabetes, a gente é caracterizado por um estado de hiperinsulinismo, ou seja,
a gente tem um excesso de insulina, só que ao longo do tempo, conforme a pessoa vai ganhando peso ou essa fábrica não vai dando conta, vai acontecendo uma falta relativa de insulina. O que quer dizer isso? Que a gente tem insulina, mas que ela não dá conta do tamanho da pessoa. Do quanto essa pessoa engordou. Do quanto essa pessoa engordou. Entendi. Agora uma pergunta, doutora Andressa. Quais são os sintomas, tanto do diabetes tipo 1 quanto do diabetes tipo 2, que faz com que essa pessoa, então, procure o médico e vá dosar esse sangue para descobrir o diabetes? Porque muitas vezes a gente descobre em exames de rotina, mas tem as pessoas que acabam não procurando tanto, indo fazer esses exames com um prazo muito grande, com pouca frequência, e quando vão ver, parece que o negócio já está ali há mais tempo. Tem sintomas? O diabetes tipo 1, como é um quadro mais agudo, Carol, ele tem uma destruição do pâncreas e uma falta de insulina mais precocemente, a pessoa vai ter mais sintomas. Então, ela pode ter o cansaço, a fraqueza, é o que a gente chama das polis, que é poliúria, muito xixi, polifagia, come muito, e polidípsia, que é muita sede. Então, na verdade, o quadro do diabetes tipo 1 é um quadro mais clássico. É aquele paciente que ele perde peso muito rápido, ele tem muita fome, ele faz muito xixi e ele bebe muita água. Esse é um quadro de abertura do quadro de diabetes tipo 1. Já no quadro de diabetes tipo 2, como as pessoas não ganham peso da noite para o dia e esse pâncreas ele não se estressa da noite para o dia, o que acontece? Os sintomas são mais graduais e muitas vezes não tem sintoma. Por isso a importância de procurar o médico e fazer sempre os exames. Exato. Agora, o mais importante, esse dado que você deu dos pacientes diabéticos é verdade. Infelizmente, diabetes hoje é uma epidemia. A gente precisa ter uma consciência disso e precisa entender que a grande parte dos pacientes diabéticos tipo 2 se tornam diabéticos tipo 2 ao longo da vida porque eles ganham peso. Então, a gente diretamente relacionada ao ganho de peso. Perfeito. Então, a epidemia de diabetes, ela anda de mãos dadas com a epidemia da obesidade. Então, é por isso que a gente precisa passar a identificar e a combater esses hábitos para que a gente evite o crescimento da doença. Então, vou fazer o seguinte, vou deixar uma perguntinha no Twitter, até porque, doutora, não existe, existe controle, mas não existe cura. Exato, né? Existe controle. Vamos deixar uma perguntinha, então, no Twitter, aqui na tela, de quem que é? Do Gilson. Gilson, um beijo pra você. Diabetes pode ser prevenida através da alimentação? Que alimentos têm, então, esse poder de evitar o diabetes? A gente vai falar e, em seguida, vamos vir falar aqui da insulina, porque eu acho importante a gente mostrar, né, para que as pessoas entendam. Todo mundo que tem diabetes, então, tem que ter aplicação de insulina? Você já me conta tudo, doutora. Uma parte importante, já que a gente foi citado, né, que a diabetes está diretamente relacionado à obesidade. Como é que a alimentação, então, faz parte aí desse grupo? Como as pessoas já diagnosticadas com diabetes, né? Como é que elas mantêm esse controle do doce? Porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Quando a gente conhece alguém que tem diabetes e conta que é uma coisa que, poxa, a pessoa tem ali a vontade de comer o doce, não pode comer o doce. Será que pode um pouco? Conta pra gente, doutora. Então, a pergunta do nosso ouvinte, o Gilson, né? Isso. Obrigada pela pergunta, Gilson. Então, assim, o que acontece? A gente sabe que não existe um alimento específico que ele vai fazer o diagnóstico de diabetes e nenhum alimento específico que vai fazer com que a pessoa tenha diabetes. O que está associado, na verdade, com o desenvolvimento de diabetes é o ganho de peso. Então, se a pessoa comer muito açúcar, ela vai ser diabética? Não necessariamente. Mas se ela comer açúcar e ela ganhar peso por conta de estar comendo açúcar, aí sim ela corre risco de desenvolver diabetes. Como também se ela comer excesso de gordura, excesso de carboidrato simples, que é aquele carboidrato da batata, do pão, do macarrão branco. Então, tudo isso do pão branco, do macarrão simples, então, na verdade, o ganho de peso associado a você ter um pâncreas hiperestimulado, um pâncreas que está trabalhando muito, uma fábrica que está produzindo muita insulina, o nosso organismo acaba ficando resistente a essa insulina, o pâncreas estressa e com isso a gente desenvolve diabetes. Alimentos que, na verdade, vão prevenir o diabetes, na verdade, são alimentos que você vai se alimentar e eles vão fazer com que você não ganhe peso ou que você, na verdade, controle o seu peso. Faça atividade física para queimar aquele dia que comeu um pouquinho a mais. Perfeito. Então, os alimentos integrais, que são alimentos com um baixo índice glicêmico, que a gente já conversou sobre que a gente sempre fala. O que acontece? Na verdade, eles vão forçar menos o meu pâncreas a produzir menos insulina. Eles vão dar mais saciedade e vão
com o seu uso e com o controle de calorias ingeridas, vão fazer com que a pessoa não ganhe peso. Tá. Então, o que eu acho assim interessante, trocar o arroz branco pelo integral, trocar o pão branco pelo integral, o leite integral pelo desnatado, você vai fazendo uma redução do valor calórico da sua dieta. Tá. E aí, com isso, você não ganha o peso, você não força o seu pâncreas e você não tem o risco de desenvolver pré-diabetes nem diabetes tipo 2. Perfeito. Né? Bem claro, né, gente? Começo, meio e fim. E isso tem, inclusive, total relação com o que a gente falou ontem com o Dr. Roberto. Ele falou sobre esteatite hepática. Esteatite, a louca. Esteatite não. Esteatose hepática. E é exatamente o mesmo ciclo que você explicou. Pode desenvolver outras doenças. Então, assim, é uma coisa que é importante a gente orientar para que possa ter aí essa alimentação saudável, mas não pensando só estética, principalmente na saúde. Olha o quanto isso está sendo relacionado. Agora, tirando isso, existem a parte da alimentação que é importante, tem uma outra maneira de tratamento. Exato. O que acontece? Qual é o grande objetivo do tratamento? É você controlar a glicose. Tá. Então, você precisa principalmente controlar a glicose, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, aí a gente tem 2 caminhos a seguir. A gente primeiro precisa saber se o paciente é diabético tipo 1 e se falta insulina, tá? Ou se o paciente é um diabético tipo 2 que ainda não faltou insulina, pelo contrário, está sobrando insulina, mas é uma insulina que não funciona. Se eu tenho uma insulina que não funciona, e essa é a maior parte dos nossos diabéticos, é em torno de 90% dos nossos diabéticos, o que eu preciso dar? Medicamentos, que geralmente são medicamentos via oral, para melhorar o funcionamento dessa insulina. Então tem muita pergunta, às vezes chega e fala assim, mas eu sou diabético tipo 2, eu preciso usar insulina? Não necessariamente. Depende. Se você tem um excesso de insulina e essa insulina não está conseguindo funcionar porque você desenvolveu um estado de resistência à insulina, porque o seu pâncreas sua fábrica está forçando muito a produção, você precisa o quê? Melhorar essa resistência insulínica através de medicamentos, atividade física e correção da dieta, para que essa insulina, que ela tem bastante, mas ela está fraca, consiga funcionar. Perfeito. E é aí que entra a grande diferença dos tratamentos. Agora, aquele paciente que mesmo sendo tipo 2, não tem essa insulina, essa produção de insulina, aí a gente precisa suplementar. Vem pra cá, doutora, porque eu tenho algumas perguntinhas para fazer, que pessoas, vamos fazer mais Twitter, tudo, gente, muita coisa para perguntar para a doutora, mas eu vou fazer pelo seguinte, pessoas me perguntaram porque sabiam que a pauta ia acontecer e talvez tenha relação total aqui com a insulina que você vai mostrar e a diferença entre elas. A hipoglicemia, onde ela está relacionada com o diabetes? Porque muito se fala dessa hipoglicemia e, enfim, do diagnóstico do diabetes. Como é que é? Então, assim, o que acontece? Quando a pessoa se alimenta, o pâncreas naturalmente vai liberar uma quantidade de insulina para queimar aquele alimento. Vamos só revisar isso um pouquinho. O que a insulina faz? Ela chega na célula e fala assim, célula, vou abrir sua porta para que você absorva a glicose, tá? É isso que a insulina faz. É um hormônio que faz com que a glicose seja absorvida pela célula. Quando o paciente num estágio bem inicial de pré-diabetes, ele tem o quê? Muita insulina. Então, é um pâncreas que eu falo que é um coitado, que é um pâncreas estressado. Então, assim, o que acontece? A pessoa vai comer o pâncreas, ai meu Deus, já vem açúcar. Então, eu vou trabalhar. Nisso, ele faz um pico de liberação de insulina e com isso a pessoa pode ter uma hipoglicemia depois que ela come. Entendi. Mas é por quê? Porque, na verdade, esse pâncreas já está programado e estressado, que ele tem que produzir bastante insulina para dar conta daquela alimentação que vai entrar. Pessoas que têm hipoglicemia e não foram diagnosticadas com diabetes podem ser futuros diabéticos? Pode ser, se ela tiver o quê? Um quadro clínico, se ela tiver um pouco acima do peso, aquilo que você já explicou. Se ela já tiver resistência à insulina, e a gente consegue dosar a insulina pelo exame de sangue. Se ela tiver um padrão de resistência insulínica, sim, ela pode ser uma diabético. Claro que existem outras causas de hipoglicemia, como o funcionamento exagerado do pâncreas por si só. Então, existem alguns tumores. Então, na verdade, o que vale sempre é uma consulta para que a gente possa identificar
identificar para que lado essa hipoglicemia corre. Entendi. Se é uma hipoglicemia por excesso de funcionamento do pâncreas por um tumor, por exemplo, ou se por algum acaso essa pessoa é um pré-diabético que ainda não está sabendo, não foi diagnosticado, enfim. E aí a gente vai conseguir ver. Mas citei então esse assunto porque algumas pessoas podem já ter o diagnóstico, enfim, já sabem que tem a hipoglicemia. Então, que isso seja um alerta, né, para procurar de fato o médico para fazer todos os exames. Perfeito. Vamos então falar das insulinas. Por que a gente tem, então, diferentes? Elas são diferentes? Elas são diferentes. Elas são diferentes. O nosso pâncreas, como é que ele funciona? Ele produz uma insulina quando a gente está de jejum e ele produz uma insulina toda vez que a gente se alimenta. É o que a gente chama de produção de insulina em picos na alimentação e uma produção de insulina basal, de base, que é para manter a gente nos períodos de jejum. Ah, legal. O que acontece? A gente tem 2 tipos de insulinas, vamos ver se os meninos conseguem mostrar aqui pra gente. Olha só, essa aqui é uma insulina mais esbranquiçada, que os pacientes usam em casa para manter o controle da glicose basal. É uma insulina que a gente chama de ação intermediária. Ela vai agir ao longo do dia. Legal. O que é o bacana para quem está assistindo? Tá vendo que ela tá decantada aqui, essa insulina? Quando a pessoa vai aplicar em casa, ela vai precisar homogeneizar essa insulina. Não é chacoalhar, não é chacoalhar, é homogeneizar. Nos livros dizem 20 rotações. Certo. Tá? Então, assim, você vai lentamente fazendo as 20 rotações. Eu gosto de fazer devagarzinho assim, ó. Tá? Legal, e aí legal essa você explicação, vai usar, doutora. Olha só que importante. Então, você faz aqui as 20 rotações e aí você já vai ter o quê? Uma insulina mais homogeneizada para você aplicar. Tá. Como é que funciona essa aplicação? A gente pode ter uma aplicação com a seringa normal, que a gente vai tirar a insulina dos 2 potinhos e aplicar. Eu já explico a diferença entre elas, ou aplicação em formato de caneta. Por que eu gosto de mostrar? Porque aqui a gente consegue ver a diferença. Essa aqui é uma insulina lenta. Essa aqui, transparente, é uma insulina rápida, tá? Que a gente chama de insulina regular, e essa aqui é a insulina NPH humana. São os 2 tipos mais comuns de insulina. A gente tem outros tipos de insulina, mas o que é mais importante a gente falar, que existem 2 tipos de ação. Uma insulinas que são lentas e intermediárias, essas aqui, e insulinas rápidas e ultra rápidas, que são transparentes. Tá. Para que serve isso? Porque essa insulina aqui, basicamente, ela vai corrigir a minha glicose daquele instante que está alterado. Então, o paciente vai comer e ele sabe que ele vai precisar comer e ele vai precisar corrigir essa glicose, ele vai aplicar a insulina regular. Entendi. Se é um paciente que ainda não precisa controlar a glicose da refeição, ele vai usar a insulina NPH ou a insulina lenta, outros tipos de insulina lenta, nas pontas do dia, de manhã e à noite, ou só antes de deitar, ou de manhã na hora do almoço e à noite. E se ele precisar usar uma insulina para queimar a refeição ou corrigir essa glicose, ele vai usar uma insulina de ação rápida. Entendi. Tá? Olha só, gente. Muito bacana, né? Deixa eu só fazer um parênteses. Nosso tempo, né, vocês sabem. Ai, meu Deus! Eu volto para falar mais. Pode ficar 3 horas de programa? Só um pouquinho, mas pode estender com assuntos tão longos, porque é bom demais ouvir a doutora Andressa. Fazer o seguinte, próxima vez que você voltar, vamos falar mais. Eu acho que é um assunto, já que o aumento foi tão grande de pessoas, eu acho que as pessoas precisam de muita informação mesmo, muita. Eu posso ensinar como é que aplica. Vamos fazer, vamos ensinar. Olha, eu achei fantástico que você ensinou como deixar homogênea, mas assim, pra gente fechar, doutora Andressa, para as pessoas que já foram diagnosticadas com diabetes, eu acho muito importante que você diga, como médica e como pessoa, mesmo que você tem um carinho com os pacientes e com a medicina, que isso é fantástico. Se não tiver um controle, se não tiver um comprometimento, uma disciplina para cuidar da doença, o que acontece? Então, vamos lá, gente. Isso eu acho que é um recado médico, é um recado de pessoa. Isso. Então, assim, infelizmente, o açúcar no sangue, ele lesiona órgãos vitais no nosso corpo. Retina, rins, coração. E isso é que é a maior causa de morte nos pacientes diabéticos. E a gente não quer ninguém morrendo de diabetes mais, e nem ninguém amputado, e nem ninguém fazendo hemodiálise. Então, assim, para controlar os níveis de açúcar no sangue, infelizmente, eu acho que até felizmente é preciso de disciplina.
Então, o que eu gostaria de passar para quem está em casa nos assistindo, controle os seus níveis de açúcar, converse com o seu médico qual é a melhor maneira da gente fazer isso, seja por medicação, seja por aplicação de insulina. Eu sei que é duro e doído. Eu fiz um curso de imersão que a gente virava diabético e aplicava soro fisiológico. Eu sei o quanto é doído, o quanto isso é difícil, mas eu acho que se a pessoa entender que, infelizmente... Isso que vai salvar a vida. Isso que vai salvar a vida, e felizmente, porque graças a Deus a gente tem os recursos para isso, então assim, é isso que a gente consegue mudar o panorama do diabetes no Brasil e no mundo, né? Perfeito. Então assim, quanto mais a gente se focar em fazer atividade física, em controlar a alimentação, em trazer para si que o controle da glicose é essencial, mais a gente vai diminuir as complicações, vai vencer essa guerra, porque a gente vai vencer essa guerra. Concordo, Carol. também estou com você agora no combate. A gente vai mudar o panorama do diabetes no Brasil, vocês podem ter certeza. Preciso dizer mais alguma coisa? Maravilhosa como sempre. Que aula! Ai, fico até arrepiada, porque é tão bom. Gente, eu fico tão feliz. Gente, fico tão eu saio feliz. daqui tão feliz, você não sabe. Eu vou passar para o pessoal de casa um contato da doutora Andressa, que é uma página que ela cuida com um grupo com muito carinho lá no Facebook, que é o Endocrinologia em Dia. Tudo junto. Você vai lá no Facebook, coloca Endocrinologia em Dia. Sempre com textos atualizados. Muito legal. Dá para você entrar em contato, mandar pergunta para a doutora Andressa. Ela sempre está aqui. Volte logo. A gente vai continuar com diabetes. Vamos falar mais do assunto. Vou retomar as perguntas que chegaram hoje. A doutora Andressa também vai pegar algumas perguntas que chegaram para ela. E a gente vai continuar falando disso. E parabéns mais uma vez. Seu trabalho é impecável. Obrigada. Somos